7h51 em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição ao vivo. Hoje, feriado, dia de finados, em feriado hoje com o programa ao vivo, normal, o oferecimento do programa no oferecimento aqui dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015 e Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Programa de hoje com a Aloysio Abreu Barbosa na bancada e o nosso convidado, o deputado, vendo aqui uma relação de deputados, desculpa, o vereador, empresário e entrou de novo aí essa interferência aí, algum aparelho, alguma coisa aí nessa conexão aí. Rogério Matoso está ao vivo conosco aqui. Ele é do DEM e neste bloco justamente a pergunta é sobre, essa primeira pergunta é sobre essa questão do DEM, essa fusão do DEM com o PSL, que tem aí hoje o DEM 28 deputados, 6 senadores, incluindo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é de Minas Gerais. PSL tem 54 deputados e 2 senadores. Então você tem aí, né, um número extraordinário só de uma bancada aí com cerca de mais de 80 deputados. Bom, e o vereador Rogério faz parte, do DEM. Nós conversamos aqui, né, Aloysio, com o Bruninho Viana. Ele também comentava, ele é do PSL, ele comentava sobre essa questão, e a gente quer ouvir de você, Matoso, duas coisas. O que você acha dessa fusão do DEM-PSL, né, criando aí essa nova legenda que vai ser aprovada pelo STF, né, o STE, e aí como é que fica a sua posição dentro desse novo partido? Vamos lá, Nogueira. Deixa eu falar aqui pelo município, pela luta que eu vivi eleitoral em relação a um CNPJ jurídico e de uma necessidade de nominata que eu precisava para participar dessa eleição de maneira competitiva e obter êxito, o que aconteceu, né? E a gente tem no Brasil muitos partidos que foram de maneira programada e planejada para que fosse dessa maneira, para melhorar a negociação no Congresso, justamente porque lá os partidos têm uma força muito grande, né? E aí abriu ali uma oportunidade para muitos partidos surgirem. E hoje a gente vê essa fusão, né, com o objetivo das questões nacionais, para ter mais fundo partidário, para ter mais influência lá em cima, mas eu não tenho uma visão abstrata dos partidos no Brasil. Os partidos no Brasil, quem tocam são os homens e as mulheres, com as suas vontades, né, com seus interesses, e aí eu tenho que entender como isso realmente vai acontecer e como que essa organização vai ser feita aqui no nosso município, né? Para eu tomar aí as minhas decisões e posicionamentos. Por enquanto, a gente precisa que seja realmente homologado no Tribunal, né, Superior Eleitoral, e a gente tomar aqui a minha decisão junto com meu grupo, com os meus entendimentos, né, para que isso aconteça, né? Muitas vezes a gente faz a visão abstrata do partido, que no Brasil posso te garantir que ela não existe. Rogério, do abstrato concreto, você tem esse novo partido, que logicamente precisa ser homologado pelo TSE, mas ninguém tem dúvida do que vai passar. Sim. Né? Ele tem uma bancada relativa aqui em Campos. Sim. Ele tem no PSL Bruninho Viana, que Nogueira citou aqui, tem Nildo Cardoso, vereador experiente, tem que dizer, você vê que ele é emblemático, né? Tem a revelação das eleições por idade e um dos mais experientes, né? PSL. E o DEM tem você e Marcione da Farmácia. Quer dizer, a bancada é relevante, são quatro parlamentares, né? Sim. Qual você acha que vai ser o caminho de vocês?
Então, Aloysio, a gente tem que entender como que vai ficar a direção aqui, a direção municipal, quais são os planos do partido para o partido na esfera regional e federal, para aqui para o município, que é como eu estou te falando, né? Eu não tenho essa visão abstrata, vamos fazer um grande partido aqui, com uma bancada grande, e porque tem entendimento ideológico. A gente bota ali uma pessoa aqui para tomar conta do partido, essa pessoa toma conta da maneira que lhe convém. E aí eu tenho que entender, né, quem vai ser, como o partido vai dialogar comigo, com o meu mandato, com as minhas bandeiras, né, com as bandeiras que eu me propus a fazer. Então, assim, com a minha relação com o executivo ou não, com as relações institucionais, com os meus contrapontos na Câmara, eu tenho que entender esse processo todo. E aí estou na expectativa, né, para que isso aconteça. Com os colegas, eu me dou muito bem, tanto com o Bruninho Viana, quanto com o Nildo, quanto o Marcione da farmácia. A gente conversa muito, né? Ao longo desses 10 meses, a gente foi se conhecendo dentro do plenário, fora dele também, né? São bons parceiros, são bons parlamentares. Então, assim, acredito que seria uma grande bancada se a gente tivesse um entendimento municipal aqui, né? E democrático dos seus gestores partidários. Então, assim, eu preciso ainda entender e analisar quem que vai ficar no comando do partido. Tem uma pergunta aqui no grupo de WhatsApp, Rogério, do qual você participa, inclusive, do programa, do radialista Arnaldo Garcia. Uma questão é que você vê como as coisas nacionais, elas às vezes se complicam um pouco em termo regional, né? Eu estava vendo, por exemplo, essa prefeita da cidade italiana que homenageou o Bolsonaro. Ela é do partido de esquerda, mas ela é, lá na região dela, que é do Vêneto, no norte, ela é aliada da Liga Norte, que é da extrema-direita. Então, como que as coisas nacionais elas têm rearranjos locais, né? Uhum. E aqui o Arnaldo Garcia pergunta para você o seguinte: o ex-governador Garotinho já confirmou que vai para a União Brasil, fusão DEM-PSL, juntamente com a deputada Clarissa. Qual a sua postura em relação a esses ingressos? O senhor terá novo abrigo partidário a partir daí? Então, é o que eu estou te falando, né? Eu preciso que essas coisas realmente se definam, né? A política tem muita cortina de fumaça e essa família é campeã em fazer ali as suas declarações bombásticas que daqui a pouco não se consolidam. Então, assim, eu espero, o tempo é implacável para a gente ver se isso realmente vai acontecer ou não e qual é a direção. A princípio parece que sim, e aí eu vou tomar as minhas atitudes aqui, justamente porque a lei vai me permitir uma janela, né, pelo menos é o que a gente tem discutido aqui, para que eu possa ir para uma outra agremiação partidária. Mas vamos discutir isso na hora certa, quando as coisas estiverem todas consolidadas, né? Inclusive faço parte do grupo, né, um grupo seleto de muitas pessoas boas que mandam aí várias perguntas para aqui para o programa. Eu participo ali, talvez não ativamente, mas entendo e vejo, né? Inclusive vi algumas pessoas me perguntando em relação ao PSL, a questão mais nacional, né, em relação ao presidente. Muita gente ainda não tem esse conhecimento, né, mas o presidente está sem partido hoje. Talvez vá para outras siglas. Então, assim, ainda há muita confusão na cabeça do cidadão, né, que não participa ativamente dessa luta e desses embates políticos aqui no nosso cotidiano, né? O presidente do Paraíso hoje não tem partido. Hoje, inclusive, ele está na Itália, né? Acho que no Globo News, antes de vir, ele falando que tem 3 possíveis partidos aí para que eles escolham. Então, assim, para que a população entenda muito que nós, para sermos candidatos, precisamos de um CNPJ político, né, para disputar a eleição, e quem comanda esse CNPJ não é o idealismo abstrato, mas sim as pessoas que compõem ali as suas presidências, diretrizes, né, a diretoria do partido. Então, isso tem uma importância e uma relevância muito grande na minha decisão.
Então, vou esperar para que essas questões sejam consolidadas e eu tomar minha decisão. Mas sendo direto, Rogério, a informação do Arnaldo não é, do Arnaldo Garcia, na pergunta, sim, não é sim. fundada. Garotinho está realmente, isso várias pessoas, vários analistas políticos já deram isso. Eu, inclusive, sei disso, de fonte segura, que Garotinho você sabe também, está conversando, e se tiver, sobretudo se tiver elegibilidade, que é outra questão questão jurídica, né? Ele deve realmente ir para o União Brasil. E Clarice Luiz, a pergunta é, você ficaria no mesmo partido com Garotinho e Clarissa? Aloysio, analisando o histórico dessa pessoa partidariamente, em toda a agremiação que ele foi, ele arrumou confusão, quebrou os partidos, confusão para tudo quanto é lado, briga, sai de lá brigado. Então eu vou antecipar esse problema e sair, né? E dar boas-vindas a ele, e ele entra pela uma porta e eu saio pela outra. Essa é a pergunta. Você não ficaria no meu partido, né? O homem tem um histórico de destruir relações partidárias, né? A quantidade de partidos que esse homem saiu, entrou, se meteu, brigou, né? Só ele que serve e todo mundo é ruim. Rogério, e o outro tema da pré-pautado aqui, eleição da mesa diretora, quer dizer, tem que ser ano que vem, né? Não tem data, mas tem que ser ano que vem. Tem que ser, quer dizer, já é um ano disputado por ser ano eleitoral, né? Estadual e federal. Mas dentre as candidaturas, eu inclusive abordei isso aqui com o Elinho na semana retrasada, com o Cláudio Nogueira. Dentre as candidaturas, quer dizer, no caso pré-candidaturas, né, a presidente, se cogita a sua, inclusive pelo fato de você já ter sido presidente, né? Ali Olha, no Luiz, governo aí. Existe essa isso está no seu radar? Não, isso não está no meu escopo, na minha agenda, não, né? Acredito, inclusive, que a gente ainda tem um final de ano para muito trabalho, né? A gente ficou discutindo esse Código Tributário durante 3 meses aí, desses 10 meses de gestão ali, uma discussão muito grande, né? Então, assim, tem muita coisa para eu pensar antes dessa eleição da mesa diretora, né? É claro que a gente sabe que a partir de janeiro do ano que vem, né, ela tem a possibilidade de acontecer, né? Porque é o que preconiza o nosso regimento. A partir do último ano, o presidente pode buscar essa eleição em algum momento, a partir de 1º de janeiro, mas até agora não entrou na minha agenda, não faz parte, pode ser um comentário aqui ou ali, mas ainda não está na minha agenda essa discussão, não. No grupo independente, pelo menos nos bastidores, ainda que não esteja na sua agenda, 3 nomes são falados. O de Elinho, o seu e Diego Pereira. E Igor Pereira já declarou, inclusive aqui, e Elinho também que poderia sim. E se fala também naqueles 3, no grupo dos 3, de Bruninho, de Ituim e de Fred, que Fred também, pelo mesmo motivo seu, por ter experiência de já ter sido presidente, mas também por seu nome, um trânsito em todos os grupos, poderia ser um desses nomes. Né? Essa análise estão corretas? Isso está sendo discutido? Alguém conversou sobre isso com você? Olha, Aloysio, ainda não, né? Então, é o que eu estou te falando, né? Essa agenda ainda não está na minha discussão. A gente pode, de repente, entender que um colega ou outro tem a motivação para ser ou não, mas essa agenda ainda não foi debatida, né, de maneira frontal. É claro que a gente está aqui num ambiente político, né, e sabendo que tem uma eleição a partir de janeiro até dezembro, é claro que esporadicamente esses assuntos acontecem, mas eu ainda não parei para discutir de maneira frontal, né, mesmo pensando em eleição. Acho que é uma discussão que a gente pode, inclusive, deixar ela para um pouco mais tarde, né, para não atrapalhar, inclusive, os trânsitos aqui dentro do Legislativo e o nosso mandato, né?
Tem essa questão do Aloysio levantou bem aí, ano que vem é um ano muito complicado, é o ano de eleição, que nós já estamos vivendo antecipadamente, né? Faltam 11 meses, só se fala em eleição aí no país, ou pelo menos na imprensa e boa parte dos veículos aí de comunicação. Aí a pergunta é, essa configuração atual aí dá uma certa rivalidade, não dá vantagem, mas dá uma disputa boa para um nome isento aí do poder executivo, né, o Rogério? Então, o que aconteceu aqui ao longo desses 10 meses, nessa discussão... O próprio presidente pode sair candidato, tudo vai depender dessas configurações. Aí a gente tem que ver as questões jurídicas também de reeleição aí, que são discutidas, né? Então, sim, mas acredito que sim. Aloysio, o que aconteceu que ao longo desses 10 meses, né, por conta dessas discussões de Código Tributário, acabou que muitos vereadores, né, fizeram contraponto ao Executivo e acabaram, de maneira natural, se unindo, de repente até pela a falha relativa a essa condução do Executivo, né, de tentar diminuir os mandatos dos vereadores e a Casa. Então, a Casa, ao longo desses 10 anos, teve vitória pragmática, né, no voto, na maioria do voto. Então, talvez isso desperte aí ao Executivo esses problemas, né, que eles possam vir a ter, que na realidade todo mundo quer aqui um ambiente harmônico, que as instituições sejam respeitadas, que as bandeiras sejam respeitadas, que a gente consiga trazer desenvolvimento, paz e equilíbrio nessa discussão pública para a nossa cidade, que carece tanto, né? Depois de um resgate aí, de uma pandemia, né? Onde tudo ficou diferente, até a nossa relação social ficou diferente. Então, assim, a gente está num momento difícil, onde a gente precisa pacificar, sim, mas pacificar entendendo que todo mundo tem posicionamento e que as instituições elas precisam ser respeitadas. Porque de pacificar só para falar no discurso que quer pacificar, mas as ações do Executivo para diminuir, para atropelar, eu acredito que a gente já passou dessa fase e aí a gente precisa, sim, de uma Câmara independente que faça o contraponto melhor e natural, até para que o prefeito acorde e penteie melhor o seu cabelo. Bom, são 8h09 em Campos. A gente faz uma pausa rápida aqui nesse programa. Estamos ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo em nosso streaming aí no Face, no YouTube, no Instagram também, tudo simultâneo, e daqui a pouco a gente volta no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015 e Unimed Campos. Cuidar de você. Esse é o plano.